O empreendedor social Fábio Silva está no 20 Minutos para falar sobre trabalho voluntário. Formado em administração de empresas, ele tem MBA em gestão empresarial e mestrado em teologia. Fábio é também idealizador da ONG Novo Jeito e das plataformas de voluntariado Transforma Recife e Transforma Brasil. É ainda presidente do Porto Social. O baixo número de adesão ao voluntariado no Brasil significa que a gente tem espírito de cliente da pátria e não de protagonista, afirma. Fábio Silva está agora no 20 Minutos, com o cientista político Antônio Lavareda. Transforma Recife já cadastrou até o momento 100 mil pessoas. Quais são os principais resultados até agora? O principal resultado é o de responder para as pessoas como é que faz para transformar seu território. Muita gente quer ajudar, muita gente quer se engajar, muita gente quer ser protagonista do território. Não sabia como. 100 mil pessoas cadastradas, a gente percebe a maioria das pessoas fazendo coisas, atuando, seja através das organizações sociais, das igrejas, das empresas, das universidades. Então, Transforma Recife é essa grande abertura de um novo mundo de solidariedade e generosidade para as pessoas. Fábio, há uma estimativa de que em menos de 5 anos venhamos a ter 5 milhões de pessoas nacionalmente inscritas, cadastradas no site. Qual vai ser a consequência disso? Como é que você imagina, como é que você projeta esses 5 milhões de voluntários, né, agregados a esse processo? Em países mais desenvolvidos que viveram essa mesma trajetória, as respostas são simples. 5 milhões de pessoas cadastradas exercendo seu trabalho cívico, a gente pode conversar inclusive sobre a possibilidade de um Estado menor, de um Estado necessário, um Estado mínimo. Afinal, toda a sociedade civil que avança, o Estado precisa ocupar menos espaço, porque ela, de alguma forma, está promovendo impacto social no território. Essa é a primeira. Só qualificando, então tem uma visão liberal por trás dessa iniciativa, ou seja, uma visão que associa o incremento da participação à redução da presença do Estado? Eu acho que tem a visão social e uma visão liberal. Combinadas? Combinadas. Acho que a gente está falando sobre o centro de tudo isso. Porque tem se discutido bastante no Brasil a questão do custo do Estado. Mas fazer o Estado se tornar menor vai afetar exatamente as pessoas que mais precisam do Estado, que são os mais pobres. Se a gente faz a sociedade civil avançar, a gente pode, daqui a 4, 5 anos, discutir sim, porque a sociedade estará fazendo o seu papel. Com 5 milhões de pessoas cadastradas fazendo o seu trabalho, a gente fala sobre o Estado. Com 5 milhões de pessoas exercendo o seu papel, possivelmente nós teremos alunos universitários indo para o mercado de trabalho com muito mais propósito, senso de missão. É aquele aluno do curso de Direito que está estudando Direito, mas você pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Ele não responde, eu tenho sede de justiça e por isso eu quero ser advogado, juiz, procurador, desembargador. Também imagina agora empresas contratando, valorizando o currículo social. A gente muda também os valores da cadeia do setor empresarial do Brasil. Então muda muita coisa. Fábio, e com relação ao voluntário, esse que se inscreve para contribuir através do site, qual é o perfil da demanda deles? Explicando melhor, eles, em geral, pretendem mais uma contribuição através de um trabalho que é reiterado, é o mesmo tipo de atividade, ou, em geral, predominam aqueles que demandam uma participação, ou seja, oferecer uma contribuição mais pontual? A gente atende duas questões, a questão profissional, pessoas que querem usar a sua profissão para promover o bem, para promover impacto. Por exemplo? Por exemplo, o advogado que tem o seu escritório, mas não sabe como que faz um trabalho comunitário. Como que ajuda uma ONG a se constituir? Como que faz, através de uma ONG, ajudar uma comunidade, através de tantas pautas do direito? Um cabeleireiro, um médico, um professor, ou seja, profissões. A segunda coisa, seus talentos. Gente que sabe tocar um instrumento musical, sabe pintar, fala bem. A gente faz, na verdade, esse match entre generosidade e necessidade. Você se inscreve, se cadastra. Meu nome é Fábio, tenho 40 anos, moro no bairro de Casa Forte. Meu sangue é A positivo, sou advogado, sei pintar parede, gosto de criança, de idoso e tenho 1 minuto para ajudar por mês. Isso imediatamente cruza com todas as vagas do território que tem a ver com o meu perfil. É o match do bem, ou o Tinder do bem.
a gente faz essas conexões. Ou seja, só para entender, para ajudar o espectador a entender melhor ainda, ou seja, você tem uma demanda, tem uma série de organizações, de associações que demandam trabalho voluntário, e essa plataforma de vocês conecta à disposição daqueles que se interessam em contribuir, ou seja, os voluntários, com essas organizações e direciona as pessoas. Exatamente. E a partir daí a gente começa a levar melhores serviços para as comunidades mais carentes, que é exatamente onde as organizações Existe estão. todo tipo de contribuição, não é isso? Absolutamente. Outro dia eu vi em São Paulo uma dessas categorias de trabalho voluntário que as pessoas inscritas faziam leitura para pessoas que estavam em dificuldade, ou seja, dificuldade por operação, ou mesmo dificuldade visual temporária, ou seja, não tinham acesso à leitura de Libras, então simplesmente iam lá na residência das pessoas para ler um romance, ler um conto, ler um jornal, etc. Existem vagas remotas que você pode fazer a partir da sua casa, como, por exemplo, corrigir um texto de um edital para uma instituição não governamental. Você também pode, de alguma forma, ir lá, dar 30 minutos por semana para ninar uma criança ou cuidar de um idoso. Ou seja, as vagas são as mais distintas possíveis e a gente quer cruzar isso com o perfil da pessoa, para que isso seja feito também por paixão. As paixões são muito específicas. Quem necessariamente gosta de criança não é apaixonado por idoso. Então, toda vez que isso cruza, isso vai entrando na agenda da pessoa e vai virando um estilo de vida. Fábio, você falando no talento, na vocação, na disposição dos indivíduos para esse trabalho voluntário. Mas como é que você vê hoje a valorização desse perfil de indivíduos, né? Esse indivíduo que nós podíamos dizer que é mais movido por altruísmo do que na média da sociedade? Qual é a valorização desse perfil hoje no Brasil? Por exemplo, nos Estados Unidos, sabe-se que um indivíduo com esse perfil tem 26% mais chance de uma boa colocação no mercado de trabalho, simplesmente porque isso revela, não é, traços fortes e positivos sobre a personalidade, sobre o caráter desse indivíduo. No Brasil já há essa valorização também? Estamos começando. Você vê muita gente mudando seu perfil na rede social, por exemplo. Diz que é médico, mas voluntário de uma organização social. Você também vê isso sendo as pessoas colocando isso no currículo na hora de procurar emprego. Também vê as empresas começarem a valorizar isso tudo. Nos Estados Unidos existe um programa de benefícios e de aceleração do engajamento cívico. Conta ponto na entrada na universidade, conta ponto em concurso público, conta ponto em mercado de trabalho, programa da melhoridade. Se construirmos uma plataforma em 4 anos com 5 milhões de pessoas cadastradas, a gente pode discutir com o poder público do nascimento no Brasil de um programa de benefícios para quem tem engajamento cívico. Se isso nascer, a gente sai dos 5 milhões para muitos mais milhões. Fábio, a ONU conta com um programa de estímulo ao voluntariado desde 1971, um programa que já abrange hoje 140 países. Qual é a repercussão de um programa como esse, né, levando as pessoas, suscitando um interesse maior por essa contribuição? Mas Fábio Silva vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao empreendedor social Fábio Silva qual a repercussão, inclusive no Brasil, do programa de voluntariado da ONU criado em 1971. Transforma Recife, no final de 2016, recebe um prêmio da ONU, exatamente baseado neste programa. Nós fomos reconhecidos como um dos principais programas das Américas de engajamento cívico e do fortalecimento do setor social. A entrada da ONU nesse jogo faz a cultura do engajamento crescer, faz as pessoas quererem participar. A gente sabe, mais do que ninguém, o Estado não consegue entregar tudo o que precisaria entregar. A sociedade se engajando, a gente pode parcerizar com o Estado através do engajamento cívico e os serviços nos territórios virem a crescer. É essa a grande dinâmica da ONU. Fábio, outra iniciativa sua, né, e você está à frente hoje, é o Porto Social, né, que estimula, né, que acolhe ONGs, incuba ONGs e negócios sociais. Como é que está hoje o Porto Social no bairro do Recife e qual é o papel dessa interação que vocês têm com o Porto Digital? O Porto Digital tem colaborado com o Porto Social, ajudando nessa parte tecnológica, trazendo toda sua equipe de tanta experiência de tantos anos na cidade do Recife para nos ajudar nos projetos sociais.
O Porto Social nasceu há 2 anos atrás, nós temos 85 projetos incubados. Esses 85 projetos incubados beneficiam 150 mil famílias no estado de Pernambuco. Hoje já é uma referência no Brasil, temos falado fora do Brasil sobre essa incubação e aceleração de ONGs, que é algo muito novo. E a gente tem percebido que através desses serviços e de várias ideias, a gente tem mudado vários contextos. Por exemplo, no Porto Social está nascendo nesse momento a primeira orquestra filarmônica de cegos e surdos do Brasil. Chegou como uma ideia, a gente colocou na rota de 12 meses de aceleração e hoje está se tornando um negócio social. Geralmente quem está no setor social tem muita paixão, mas não tem gestão, profissionalismo, tem dificuldade de captar recursos, de comunicação. Para o espectador nosso, Fábio, descreva o que é um negócio social. Um negócio social, assim como um negócio normal, ele tem funcionários, ele paga imposto, mas o seu capital, ou seja, o seu principal lucro é o impacto social que ele gera. Ele gera recurso, ele gera emprego, ele se relaciona com o setor público, com o setor privado, mas a sua grande moeda é a moeda do impacto social. É quantas pessoas estão sendo beneficiadas pelo trabalho daquele negócio social. Fábio, no Brasil, o IBGE estima em 6,5 milhões de pessoas, né, o número de indivíduos voltados para atividades voluntárias, de voluntários no Brasil. Esse número, essa estimativa do IBGE bate com os números, ou seja, coincide com os números de vocês, né, do que o Transforma Recife projeta, né, para esse futuro imediato, e qual é a diferença nesse tamanho da disposição, né, ao voluntariado no Brasil e em outros países, Estados Unidos e Europa, por exemplo? A gente tem, nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, 8,5 delas têm engajamento cívico. No Brasil, a gente está falando... Nós estamos falando de 85%. 85% da população com engajamento cívico. E não é um papo global, No Brasil, esse número que eu dei corresponde a menos de 4%. Menos de 4% da população. Uma diferença de 20 vezes, no mínimo. Isso significa que a gente tem espírito de cliente da pátria e não de protagonista. A culpa da cidade é do prefeito, a culpa do prédio é do síndico, a culpa da família é da sogra, tira tudo isso que está resolvido. A culpa nunca é minha. A gente está tentando mudar esse mindset. Muda-se esse mindset, primeiro criando uma plataforma para que as pessoas possam participar. O segundo, tendo benefícios de participar. Se o mercado de trabalho contrata, se concursos públicos valoriza, se a universidade valoriza, isso de vez de girar assim, isso gira assim. Na cidade do Recife, a gente tem um equipamento de rua chamado voluntariômetro, que marca todas as horas de trabalho voluntário da cidade. É um símbolo do bem. Marca, nesse momento, mais de 1.380.000 horas de trabalho voluntário. A experiência de Recife está indo para outras cidades. Mas é nesse ano? Nesse ano. Ele é anualizado. Exatamente. Então, a experiência de Recife está indo para outras cidades. E agora a gente se tornou um projeto nacional através da plataforma Transforma Brasil. Fábio, o que é que se sabe, não é? O que é que vocês têm nos estudos, nos levantamentos de vocês, sobre o perfil do voluntário, né? Dessa pessoa, homens e mulheres, são voluntários, né? Psicologicamente, ou faixa etária, do ponto de vista de profissão, em que áreas é mais fácil você conseguir a contribuição de voluntários? Qual é o conhecimento sobre isso existente? 75% de toda essa mão de obra voluntária de engajamento cívico é mulher. Entre os 0 e 25 anos, o engajamento cívico ele é maior. Entre os 25 e os 60, que é a vida produtiva, ele cai. Voltando aos 60, quando o ser humano passa a ter mais tempo e de alguma forma quer ajudar. As causas... Então ele é maior entre os adultos jovens e maior... E tem duas modas, Exatamente. Maior entre os adultos jovens e maior entre os sexagenários. Provável, pode ser que nesse momento um jovem esteja nos assistindo aos 23 anos, super engajado, mas nos 24, 25 ele arruma uma namorada, casa, arruma um emprego, viaja e o engajamento cívico dele cai. E lá na idade mais madura ele passa a ter tempo e ele quer ajudar. As causas são causas, quais as causas que têm maior engajamento cívico? A educação e saúde, porque de alguma forma são as que transformam mais, as que geram mais impacto e que as pessoas querem participar. Outra curiosidade que eu acho que muitas pessoas compartilham comigo, esses voluntários
trabalho deles, da maioria deles ou de uma parte razoável deles, é sistemático, digamos, alguém se inscreve e passa a ser voluntário permanentemente, ou há também aqueles voluntários que são pontuais, pessoas que se oferecem em um determinado momento de suas vidas, oferecem um trabalho, depois não voltam, não reiteram essa atividade, etc. O que é mais frequente? Na grande maioria das vezes, pontual. Uma atividade, uma ação. Você pode dar um exemplo? Uma ação, por exemplo, de umas férias voluntárias. Pessoas que decidem, nas férias, de vez de fazer umas férias para fora do Brasil ou para o Nordeste, vai atuar numa favela, numa comunidade ou na África. Aquele período, uma ação pontual, uma grande caravana de serviços para as comunidades. As ações são pontuais. Você deu o exemplo da África. Vocês também, a sua plataforma também disponibiliza pessoas para atuação em outros países, em outros continentes? A gente tem hoje um trabalho no Senegal, em Dakar, com empreendedorismo social e a alfabetização de adultos. E anualmente nós enviamos voluntários para o Senegal. E agora a gente quer desenvolver a plataforma Transforma Senegal, através do empreendedor social local. Ou seja, além de áreas carentes do Brasil, vocês também disponibilizam para outros países com demanda parecida. A gente disponibiliza a tecnologia offline, que é toda essa questão da mobilização e do engajamento, e também a plataforma como se, a plataforma digital. E vocês têm parceria, pelo que eu entendo, com outras organizações assemelhadas no mundo? Hoje nós temos rede no Chile, em Santiago, temos rede em Denver, no Colorado, temos rede em Portugal, em Lisboa, rede na África. Tudo isso está conectado e, de alguma forma, a gente recebe tecnologia, ele recebe a nossa tecnologia. Fábio, como um espectador interessado em participar do Transforma Recife pode acessar, pode se inscrever no Transforma Recife? E como uma empresa, um empresário interessado em contribuir com as atividades do Porto Social pode fazê-lo? Super simples. Uma pessoa vai gastar, nesse momento, 30 segundos para fazer sua inscrição na plataforma Transforma Recife. www.transformarecife.com.br, se cadastra, você vai preencher um pop-up com todo o seu menu e imediatamente as vagas vão começar a chegar até você. Uma empresa que quer ajudar o Porto Social, entra em contato com www.portosocial.com.br e vem de alguma forma nos ajudar, mentoreando, ajudando o projeto, e a gente também vai levar toda essa cultura do engajamento cívico para a sua empresa. Fábio Silva, para nós encerrarmos nossa conversa, no seu currículo, né, você tem MBA, formado em administração, etc., tem lá uma coisa que chama a atenção, você tem uma formação de pós-graduação em teologia. O que é que essa formação e, naturalmente, o interesse que lhe levou nessa direção do ponto de vista de formação educacional, como é que isso influiu nessa atividade que você desenvolve hoje? Eu poderia ter me encaminhado para o mundo da religião, por exemplo, ser um pastor de uma igreja local, coordenando um rebanho com várias pessoas. Eu decidi me focar na espiritualidade do conjunto de valores de absolutamente todas as crenças. Não existe nenhuma crença que não valorize a justiça, a cidadania, a compaixão, promoção do bem comum, a paz. Esse conjunto de valores provavelmente é o que impulsiona eu fazer o que eu faço. Muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos.